Os oceanos detêm 97% de toda a água do planeta. Eles influenciam o clima e as condições meteorológicas, estabilizam a temperatura, moldam a química terrestre e providenciam um lar para a maior diversidade de espécies do planeta. Além do importante papel ecológico, o oceano também possui grande relevância econômica, sendo fonte de renda direta e indireta para milhões de pessoas. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas e o aquecimento global vêm preocupando os cientistas e os líderes ao redor do mundo. Com o avanço expressivo da atividade industrial e o aumento populacional, o planeta vem mostrando os resultados do uso excessivo dos recursos naturais, e os oceanos são mais um dos ecossistemas afetados. Porém, muitas vezes, os mares são deixados de lado quando se fala sobre os danos causados pelo aquecimento global. Talvez pelo fato de que as pessoas não veem o fundo do mar, por isso, só a degradação é um problema com o qual não se preocupam. Os oceanos têm um papel importante para diminuir os efeitos do aquecimento global, pois o mar auxilia o controle da temperatura do planeta, absorvendo cerca de 30% do excesso de carbono atmosférico. O aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado pelas altas emissões de gases do efeito estufa. Em 2018, as emissões de carbono provenientes dos combustíveis fósseis chegaram a 10 gigatoneladas, ou 4,8 toneladas per capita, segundo o relatório global do Carbon Project. No ano de 2020, o aumento da temperatura foi de 1,2 graus Celsius, acima da pré-industrial em 1880. A OMM prevê que há uma probabilidade de 20% de que o aumento da temperatura exceda temporariamente os 1,5 graus já a partir de 2024. Para a maioria dos cientistas, as principais causas do aquecimento global estão relacionadas com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. Outra consequência do aquecimento global é o fenômeno do degelo que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área de várias espécies marinhas, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais escassa, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Essas mudanças climáticas afetam drasticamente toda a biodiversidade marinha, já que essa variedade de espécies é maior que a terrestre, visto que a vida se originou em ambiente marinho há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, e 2/3 da superfície terrestre são cobertos por mares e oceanos. Eventos advindos do aquecimento global, como a acidificação, desoxigenação e o aumento da temperatura, provocam uma série de estresse para os animais, deixando-os vulneráveis, como, por exemplo, os peixes, que dependem de seu ambiente para sua sobrevivência. Esses animais necessitam da temperatura da água, do pH e do nível de oxigênio. Todos esses fatores são determinantes para a vida ou morte desses seres vivos. Sabendo da margem de tolerância desses animais, conclui-se que uma mudança na temperatura do ambiente provoca migrações para regiões mais adequadas. Esses eventos migratórios já acontecem na atualidade, graças à degradação cada vez mais forte desse ecossistema. Podemos citar o salmão como exemplo de perturbação no habitat, pois com a sobrepesca, poluição e o aumento da temperatura da água, a espécie está morrendo antes mesmo de conseguir se reproduzir. Os cetáceos também são outros animais que já vêm respondendo ao aumento da temperatura nos oceanos. Há estudos que apontam para mudanças de frequência de determinadas espécies. No Ártico, por exemplo, algumas populações de narvais, belugas e baleias da Groenlândia, bastante sensíveis ao aquecimento das águas polares, estão mudando suas áreas de uso para regiões mais frias ao norte, onde ocorrem orcas, explica o professor do Instituto de Oceanografia da USP, Marcos César de Oliveira Santos. Lidar com a presença das orcas nessas áreas pouco conhecidas para essas espécies tem gerado fugas para águas mais rasas, onde encalham ou morrem emaranhadas em estruturas humanas de cultivo de peixe. Segundo o professor, outras espécies como baleia azul, fin e jubarte passaram a ocupar essas áreas abandonadas pelas espécies que se mudaram para o norte, causando desequilíbrios sem precedentes em um ecossistema onde até alimentar levou milhões de anos para se estabelecer. Por se tratar de espécies de topo de cadeia alimentar, elas geralmente têm dietas diversificadas, mantendo o equilíbrio das populações de suas presas. Mas o maior serviço prestado por esses mamíferos marinhos é a fertilização dos oceanos por meio das fezes, contribuindo para o enriquecimento do teor de nitrogênio
e causando um ambiente ideal para a proliferação de organismos, em especial algas e fitoplânctons. Uma única baleia azul pode defecar até 3 toneladas por dia, uma carga considerável de nutrientes. Até o final do século XIX, as baleias foram caçadas incessantemente, sempre com fins comerciais, como alimento ou por seu óleo, usado como combustível para iluminação e aquecimento de ruas e casas. Populações baleieiras foram praticamente dizimadas. A ausência de centenas de milhares de baleias nos oceanos implicou em uma drástica redução na fertilização, e tanto a produção de oxigênio quanto a absorção de CO2 pelos oceanos foram afetadas, diz Santo. A lenta recuperação dos estoques de baleias após a redução da caça em todo o mundo é um importante sinal. Elas têm muito mais valor vivas. Quanto mais baleias, mais oxigênio pode ser gerado, mais carbono será absorvido dos oceanos. As tartarugas marinhas existem há mais de 150 milhões de anos. Sobreviveu e se adaptou a diversas variações climáticas ao longo dos anos. E com o aquecimento global, a espécie enfrenta mais uma dificuldade, sua desova, onde a incubação de seus ovos depende da temperatura, que influencia no sexo dos filhotes. Em um ambiente normal, a divisão seria de 50% machos e 50% fêmeas. Porém, em um estudo realizado na Flórida, com o aquecimento global, 90% das tartarugas nascem fêmeas, o que levanta preocupações para suas futuras reproduções. Animais invertebrados, como lulas gigantes, dependem de muito oxigênio, pois seu metabolismo é extremamente rápido. Essas espécies migram de modo vertical para águas mais profundas e frias, e com menos oxigênio, alterando ao longo do dia sua profundidade. Com a desoxigenação do oceano, seu habitat diminui, tornando sua sobrevivência difícil e arriscada. Outros invertebrados também são afetados, espécies que produzem estruturas de carbonato de cálcio. Com a acidificação, sua estrutura se dissolve, deixando o indivíduo exposto. Em dezembro de 2018, a União Internacional para a Conservação da Natureza, UCN, apresentou na Cúpula do Clima em Madrid um relatório. E segundo esse relatório, o mais abrangente já realizado sobre o tema, a perda do oxigênio oceânico está diretamente relacionada ao aquecimento global e à acidificação dos oceanos. Esses fenômenos são causados pelo aumento do dióxido de carbono, por sua vez consequência das emissões do gás de efeito estufa e da chamada fertilização oceânica. Nesse relatório também, a UCN identificou 60 regiões marinhas com baixos níveis de oxigênio. Em 1960 eram apenas 45. Nesse mesmo período, o volume de águas completamente de oxigênio quadruplicou. O relatório revela também que entre 1960 e 2010, o estoque mundial de gás nos oceanos diminuiu 2%. Pesquisadores estimam que até 2100 essa perda possa chegar a 3 ou até 4%, se as emissões continuarem aumentando no atual ritmo. O relatório também indicou que a desoxigenação ocorre principalmente em profundidades médias, entre 300 e 1000 metros, a mais ricas em biodiversidade. O estudo ressalva que esse fenômeno está alterando o equilíbrio da vida marinha, favorecendo espécies como micróbios, água-vivas e lulas em detrimento dos peixes. Espécies como atum, tubarão e marlim são as que mais sofrem devido ao seu tamanho e à demanda de energia. Outro estudo, publicado em janeiro de 2020 na revista Advances in Atmospheric Science, mostraram que mais de 90% do calor retido na Terra pelos gases de efeito estufa são absorvidos pelos oceanos. Nos últimos 30 anos, a taxa de aquecimento registrada em águas marinhas cresceu 450% se comparado ao período anterior, de 1955 a 1986. O aumento da temperatura provoca a redução de oxigênio dissolvido, essencial para o metabolismo dos organismos aquáticos. Como resposta, muitas espécies deslocam-se em direção às águas mais frias, mudando seu padrão natural de distribuição. Águas mais quentes também podem deixar alguns peixes menores devido ao estresse metabólico, dificultando a reprodução ou a busca por alimento. Então, uma mudança que vem sendo observada é que os peixes estão se movimentando em direção aos polos, pois com o aumento das temperaturas, os peixes procuram águas mais frias em busca de temperatura mais adequada. Por isso, os peixes estão saindo do cinturão intertropical, mas não estão sendo substituídos. Resultado de uma pesquisa publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, APNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, revelou que houve um declínio de cerca de 1.500 espécies no Equador devido ao aumento da temperatura. Daniel Polo, um dos maiores cientistas pesqueiros do mundo e líder do projeto Sea Around Us, afirma que a fuga pode ter consequências drásticas, pois cada um desses peixes que se movem é uma pesca potencial, de modo que a pesca vai diminuir, especialmente nos trópicos. Ele afirma ainda que a situação pesqueira é ainda mais alarmante, pois não sabemos e não saberemos a real causa desse cenário, uma vez que as pesquisas em regiões tropicais são escassas. Isso nos leva ao problema da redução de peixes essenciais.
onde o número de peixes em importantes populações ao redor do mundo foi reduzido em 4% desde 1930. Populações no Mar do Norte e no Mar do Japão foram as mais afetadas, pois houve uma diminuição no número de peixes em 35%. Nesses locais foi descoberto também que a pesca predatória havia tornado os peixes mais vulneráveis. Um dos autores do estudo sobre os impactos do aquecimento global nas populações de peixes pesqueiros, publicado na Science, Malin Pinsky, comenta que é o equivalente a 2 golpes consecutivos, já que a pesca já os prejudica e eles provavelmente têm uma resposta pior quando as temperaturas aumentam. De acordo com o monitoramento a longo prazo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a proporção de peixes dentro de níveis biologicamente sustentáveis diminuiu de 90% em 1974 para 65,8% em 2017. Além disso, um estudo publicado na revista Nature descobriu que 4 graus de aquecimento reduziu a transferência de energia nas cadeias alimentares do plâncton em 56%. O que torna isso mais preocupante é que o fitoplâncton e o zooplâncton são a base das cadeias alimentares que sustentam ecossistemas de água doce e marinhos. Sendo assim, o impacto em animais maiores do topo da cadeia pode ser severo, pois uma redução de biomassa na base alimentar de maior parte da cadeia pode acarretar ao decorrer do tempo danos em efeito dominó, podendo chegar até a extinguir diversas espécies marinhas. A água possui um alto calor específico, ou seja, o aquecimento da água é um processo lento. Isso significa que o aquecimento dos oceanos também é lento, então há tempo suficiente para revertermos essa situação. Mas por outro lado, o resfriamento também é lento, então se a gente demorar muito pode ficar bem difícil de reverter o quadro. Mas para isso, pequenas medidas são feitas diariamente pela sociedade, como movimentos minimalistas, o crescente veganismo, e o aumento do consumo consciente, como bazares e brechós, mas não são suficientes para conter os danos causados pelo aquecimento global. Algumas soluções que estão sendo postas em práticas, como a utilização de energias renováveis, têm promovido a diminuição da emissão desses gases poluentes. Atualmente, os países estão realizando reuniões, como a organização da 25ª Conferência das Partes para as Mudanças Climáticas nas Nações Unidas, a COP25, para discutir sobre os problemas consequentes do aquecimento global sobre os oceanos. Porém, os resultados são negativos, visto que a tentativa de pôr os oceanos como uma prioridade limita-se a tentativas e não evolui para ações realmente efetivas. Ricardo Aguilar, biólogo e pesquisador sênior da Oceana, fez a seguinte análise a respeito da COP25. Infelizmente, e apesar dos oceanos estarem na agenda, não houve muitos avanços. Fora o reconhecimento do papel do ecossistema marinho, nada foi aprovado até agora para protegê-los de verdade. Temos que aumentar a superfície da área marinha protegida em todo o globo para chegar pelo menos aos 30% recomendados por cientistas, ONGs e a União Internacional para a Conservação da Natureza. Já para a recuperação da fauna marinha, é de grande importância que se criem projetos especializados para esse ecossistema e criação de zonas de proteção ambiental, sendo um pequeno passo para a regeneração dessas espécies. Com isso, o médico veterinário desempenha uma função importante nesse ambiente, junto com outros profissionais, como biólogos, oceanólogos e ecólogos, atuando em projetos de conservação, exercendo função de monitoramento de populações, manejo de espécies, projetos de resgate, reabilitação e soltura, como ocorre em alguns zoológicos. Então, é sabido que os oceanos possuem um papel fundamental para o funcionamento da vida na Terra, sendo base de economia, meio de subsistência local, nacional e global, além de fonte de alimento, energia, lazer e matéria-prima de compostos medicinais. Os oceanos exercem um papel fundamental na regulação do clima global, além de ser o lar de milhares de espécies de animais. Sendo assim, é essencial a preservação desse ecossistema, garantindo às gerações futuras o uso pleno dos recursos oferecidos por ele. É necessário priorizar os oceanos hoje, pois amanhã poderá ser tarde demais.